Olá, meus alunos do primeiro ano, dando continuidade ao assunto de histologia, hoje estudaremos o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo apresenta como principal característica a presença de grande quantidade de material ou matriz extracelular, então a grande quantidade de material entre as células. Esse material é constituído de água, sais minerais, proteínas e glicoproteínas. E as células desse tecido são bastante variadas e sua forma e função depende do tipo de tecido conjuntivo. Há vários tipos de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser frouxo ou denso, e há tecidos conjuntivos especiais, o tecido adiposo, o cartilaginoso, o ósseo e o sanguíneo. O tecido conjuntivo, ele pode ter diversas consistências. Ele pode ser líquido, como o sangue, flexível, como as cartilagens, ou ainda rígido e resistente, como os ossos. O tecido conjuntivo é derivado da mesoderme do embrião. O tecido conjuntivo propriamente dito, sua principal função é preencher os espaços vazios entre os outros tipos de tecidos. Ele auxilia no transporte de diversas substâncias e participa da defesa do organismo contra agentes externos. Os tipos de células que são encontrados são fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, mastócitos e leucócitos. Essas células estão imersas na matriz extracelular, que tem grande quantidade de fibras. Essas fibras são produzidas pelas próprias células do tecido conjuntivo. Essas fibras podem ser de três tipos: fibras colágenas, elásticas e reticulares. Então, dependendo da proporção entre as células e a matriz extracelular, o tecido conjuntivo propriamente dito será classificado como tecido conjuntivo frouxo ou tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo frouxo, ele possui muitas células e pouca matriz extracelular, sem predomínio de nenhum dos componentes. Todos se distribuem frouxamente pela matriz do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo denso já possui mais matriz extracelular do que células, onde predominam as fibras colágenas. São as fibras colágenas que tornam o tecido bastante resistente à tração, e é por isso que esse tecido tem a função de proteger outros. Classificado em tecido conjuntivo denso modelado e tecido conjuntivo denso não modelado. Tecido conjuntivo denso não modelado, também conhecido como fibroso, ele tem as fibras sem orientação definida. O tecido conjuntivo denso modelado, ele tem fibras colágenas dispostas paralelamente umas às outras. Agora veremos as características dos tecidos conjuntivos especiais: tecido adiposo, cartilaginoso, ósseo e o sangue. Como o próprio nome diz, o tecido conjuntivo adiposo, ele é rico em células adiposas, os adipócitos. Essas células armazenam lipídios no seu interior. Quando elas estão maduras, elas contêm uma única gota de gordura, de tal forma que o seu núcleo se desloca para a periferia pela grande quantidade de gordura no interior da célula. Dos mamíferos e outros vertebrados, pode formar uma camada sob a pele, que atua como isolante térmico e reserva de energia. O tecido conjuntivo cartilaginoso, ele é firme e flexível. As cartilagens, elas contribuem para a sustentação do corpo. A função das cartilagens é revestimento de superfície das articulações, amortecer e proteger os ossos contra choques mecânicos. Elas participam também do processo de formação de alguns ossos. Primeiro forma-se cartilagem, que depois é substituída por tecido ósseo. O tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos, nem linfáticos ou nervos. A nutrição do tecido cartilaginoso é realizada pelo tecido conjuntivo, que fica próximo a esse tecido e é chamado de pericôndrio. Os condrócitos são as células típicas do tecido conjuntivo cartilaginoso.
Quando imaturos, os condrócitos são denominados condroblastos. Mas existem diferentes tipos de cartilagens. A cartilagem hialina, ela apresenta somente fibras colágenas que são bem finas. Ela é a mais comum no corpo, presente nos anéis da traqueia, presente nos anéis da traqueia, dos brônquios, no nariz, na junção entre as costelas, no osso externo, nas extremidades de certos ossos, como o fêmur. Essa é a cartilagem que é mais encontrada no corpo. A cartilagem elástica, ela possui fibras elásticas além do colágeno e é mais resistente do que a cartilagem hialina e um pouco mais flexível. Essa cartilagem está presente nas orelhas externas e na laringe. A cartilagem fibrosa, ela já tem grande quantidade de fibras colágenas. Dos três tipos de cartilagem, ela é que tem mais rigidez e capacidade de absorver choques mecânicos. Ela é encontrada nas articulações entre as vértebras, conferindo ali maior resistência e proteção, onde formam os discos intervertebrais, aumentando a flexibilidade da coluna e protegendo contra traumatismos. Um tipo que contribui para a sustentação do corpo, para a fixação de músculos e a proteção dos órgãos internos. É o tecido ósseo que aloja a medula óssea, que é um tecido conjuntivo responsável pela formação das células sanguíneas. A matriz extracelular desse tecido apresenta uma porção orgânica, onde há predominância de fibras colágenas, e uma porção inorgânica, que corresponde aos sais minerais como o cálcio e o fósforo. É a porção inorgânica que representa 65% da matriz óssea. Os minerais que estão na matriz óssea se agrupam em cristais, e o mais abundante é a hidroxiapatita, que é formada por íons de fosfato e de cálcio. As células que são encontradas no tecido ósseo são os osteócitos, que são células típicas do tecido ósseo, com formato esférico ou ovalado. Elas têm um núcleo grande e finos prolongamentos do citoplasma que se distribuem pela matriz. Essas células estão em lacunas ou em cavidades. Os osteócitos são células maduras, mas quando jovens eles são denominados osteoblastos. Os osteoblastos eles têm intensa atividade metabólica, sintetizando a matriz óssea. Os osteoclastos, eles são células que são importantes. Os osteoclastos são importantes porque eles fazem parte do processo que possibilita a remodelação dos ossos. No interior dos ossos, o que se observa são diversos canais e canalículos, por onde ocorre circulação de nutrientes que são trazidos pelos vasos sanguíneos para as células ósseas. O tecido ósseo pode ser do tipo esponjoso ou compacto. Geralmente, os ossos possuem os dois tipos de tecido ósseo. O tecido ósseo esponjoso recebe esse nome pela sua porosidade, que lembra uma esponja, cuja matriz se dispõe em forma de trabéculas, parecem traves ou vigas que formam redes e geram cavidades amplas. Essas cavidades são denominadas espaços medulares. Esse tecido é encontrado na parte interna dos ossos longos, como o fêmur. Os espaços medulares são preenchidos pela medula óssea, conhecida como tutano, que é o tecido responsável pela formação das células sanguíneas. Enquanto o tecido ósseo compacto não apresenta estrutura em rede nem espaços medulares e ocorre na parte externa dos ossos. Os ossos formam estruturas protetoras, como a caixa torácica, o crânio e a coluna vertebral, por exemplo. O esqueleto humano possui 206 ossos, que são divididos no esqueleto axial, que é a região de eixo,
constituído pelo crânio e coluna vertebral, costelas e o externo, e o esqueleto apendicular, que é formado por ossos dos membros superiores e inferiores, além da cintura, escapular e pélvica. Agora veremos algumas características do tecido sanguíneo. O sangue é um tecido conjuntivo líquido. A porção líquida do sangue é denominada plasma, e no plasma encontram-se os elementos figurados do sangue, que são as células e fragmentos de células sanguíneas. A cor do plasma ela varia entre incolor e amarelo translúcido. O sangue apresenta uma coloração vermelha devido à presença da hemoglobina nas células vermelhas do sangue. É uma proteína presente dentro das hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Geralmente, uma pessoa adulta possui 5 litros de sangue. As principais funções do sangue são o transporte de substâncias, como nutrientes, gases e outros elementos, a regulação da temperatura corporal, e além disso, ele desempenha uma função fundamental que é defender o organismo contra organismos invasores, e essa defesa é realizada principalmente pelos leucócitos, que são os glóbulos brancos do sangue, e são os leucócitos, as células brancas que conferem a imunidade do corpo, que podem ser do tipo granulócitos ou agranulócitos, ou seja, pode haver presença de grânulos ou não no interior dessas células brancas. Os tipos de granulócitos são neutrófilos, basófilos e eosinófilos, e os agranulócitos são os monócitos e os linfócitos. E as células vermelhas do sangue, as hemácias, eritrócitos ou glóbulos vermelhos, são palavras sinônimas, se referem à mesma célula. Elas são formadas na medula óssea vermelha a partir dos eritroblastos. Essas células, elas são achatadas, apresentam uma depressão no centro da célula, que facilita a captação dos gases, como o oxigênio e o gás carbônico. Essas células possuem moléculas de hemoglobina, que é uma proteína de cor avermelhada responsável pelo transporte da maior parte do gás oxigênio no organismo. Os fragmentos de células que podem ser encontrados no sangue são chamados de plaquetas. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, elas se formam a partir de fragmentos de células grandes chamadas megacariócitos. São elas que formam os coágulos sanguíneos, que são importantes para interromper uma hemorragia, que é a perda de sangue quando ocorre uma lesão em algum vaso sanguíneo. Elas vedam esse vazamento do sangue. Em certos casos, se as plaquetas tiverem número elevado, elas podem provocar a trombose, que é a formação de coágulos de forma a obstruir os vasos sanguíneos, prejudicando a circulação sanguínea. Então é isso, turma. Eu vou adicionar ainda um mix de vídeos para você aprender mais sobre o sistema imunológico.